Denise, por gentileza, só tire o seu do mudo para Tá, iniciar. ok. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje o evento vai ser um evento duplo, né? Vamos ter a apresentação do nosso presidente falando sobre a BDH Digital e a nova etapa que a gente começa a partir de hoje. E vamos também ter uma palestra maravilhosa com a doutora Clara, falando sobre espiritualidade, né, e pandemia. E eu acho que isso é um assunto assim tão pertinente para os nossos dias de hoje, que vai agregar bastante. Então, eu espero que vocês realmente se sintam confortáveis, estejam à vontade. E vamos agora passar a palavra para o nosso presidente, para ele contar as novidades que vêm por aí. Obrigada. Emerson? Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar todos os participantes, mas direcionar esse agradecimento principal à Regional do Mato Grosso, em especial a Denise, né, por ter nos cedido aí esse espaço e também prontamente agradecer à professora Clara, que foi super gentil em nos ceder aí alguns minutos do momento dela, para que a gente possa fazer uma apresentação formal, digamos assim, do nosso plano para o que a gente tem chamado aí de transformação digital da BDH, né? E eu não sei se eu compartilho a tela já, Denise, mas eu já queria ter liberdade para isso. Vamos lá. Pronto. Vamos aí. Todos vendo? Ok, a sua tela já apareceu. Só não, agora sim, módulo tela cheia, tudo certinho. Isso, então perfeito. Vamos lá. Bom, eu queria começar essa fala com uma mensagem que ficou muito presente, pelo menos para mim, nesse período maluco de pandemia que nós ainda estamos vivendo, e de tudo que nós construímos nesse curto espaço de tempo, com a velocidade que tivemos. É uma frase do Elon Musk, que ele diz o seguinte: quando algo é importante o suficiente, você realiza, mesmo que as chances não estejam a seu favor. Isso mostra muito do que aconteceu conosco como instituição, como a BDH, enfim, nesses últimos dias, né? Em especial por conta de que nós não tínhamos muito conhecimento nesse novo mundo, né? Que é um mundo cibernético aí, e a gente foi forçado a se adaptar, né? O tal do pensamento adaptativo, né? E aí, obviamente, outra frase super importante do Leonardo da Vinci, que também me toca muito, é que é a que fala sobre a urgência do fazer. Ele diz o seguinte: eu me impressiono com a urgência do fazer. Saber não é o bastante. Nós devemos executar. Estar dispostos não é o suficiente. Nós devemos fazer. Eu estava agora no começo, no começo da apresentação, ouvindo, né, meio em silêncio aqui, trabalhando, ouvindo as declarações de estou fazendo aqui, como é que eu aprendi, como é que... Enfim, as pessoas, nesse período de pandemia, elas basicamente decidiram o seguinte: nós temos que fazer. E se fazer, vamos fazer. Então, isso tem sido para mim uma grande experiência, né? A Doris ontem fez uma apresentação com os nossos associados PJ, onde basicamente ela fez um relato de tudo que nós produzimos nesse momento que nós não sabíamos para onde ir, de como seria, enfim, e obviamente nós tínhamos que ter um caminho para assumir, né? Nós sabemos que a BDH é uma instituição que tem basicamente dois grandes propósitos: o do relacionamento, né? Ou seja, a gestão do relacionamento como grande valor de convívio, e o outro, que é o mais importante, obviamente, que é gerar conhecimento através desses relacionamentos. Então, como é que nós poderíamos fazer isso estando distantes, né? Afastados? Pensando sobre a nova lógica da aproximação e do distanciamento, né, no meio online. E aí surgiu a iniciativa de que nós tínhamos que fazer o que basicamente todas as instituições estavam fazendo: buscar o letramento digital. E em especial porque nós tínhamos, obviamente, em curso aí um programa para
para evoluir, que era o Congresso, em outubro, e nós tínhamos um problema pela frente, né? A não possibilidade de realização do Congresso em outubro. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: vamos transformar esse problema numa grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. E a BDH Digital é isso, né? Eu acho que a oportunidade de transformarmos um problema numa grande iniciativa. A BDH Digital é uma iniciativa que tem muito a ver com o que o David Rogers, que é o autor do livro Transformação Digital, ele diz, né? Que transformação digital não se trata de uma questão de tecnologia, mas sim de estratégia. E é isso. A BDH tirou partido, não é? Do movimento ABDH Digital para fazer isso, para realinhar a sua estratégia, né? E aí, obviamente, quando a gente analisa um pouco dessa estratégia, né, do ABDH Digital, a gente entende que tem uma coisa que é o grande movimento ABDH Digital, e muito disso vocês vão ver nos próximos dias, né? Nós já passamos pela transformação digital, esse letramento digital que a gente construiu aí ao longo das últimas, mas nós teremos na sequência aí inteligência de dados. Nós vamos analisar, obviamente, as condições dos dados que nos dão um pouco mais de relevância na definição de quais os passos que nós devemos dar adiante, né? A própria questão que envolve uma comunidade digital com o aplicativo, que a gente deve ter também nos próximos dias, e, obviamente, a gestão da comunicação, que vai nos dar frentes, obviamente, ainda maiores para amplificar o nosso conhecimento, né? Vocês, das regionais, estão fazendo esse segundo levante aqui, que é o ABDH Digital 2020, as lives semanais, que é o que a gente está chamando de gatilhos para o evento digital. A partir da próxima semana, esse modelo que a gente tem agora, ele vai adequar a partir de uma nova plataforma de streaming que nós teremos, que será, obviamente, linkada a um hot site nosso, e esse hot site nós não precisaremos mais nos inscrever pelo Simpla, nós teremos um hot site da BDH, e aí começa um novo momento também, que é a possibilidade de que nós tenhamos nesse hot site a disponibilidade de conteúdo que nós vamos, obviamente, gerar ao longo de toda a história da BDH. Ele ficará lá disponível para que possa ser baixado pelos associados, adquiridos pelos não associados, enfim, é todo um movimento para que a gente, dentro dessa plataforma, a gente construa uma grande comunidade da BDH Digital. E aí, obviamente, culminando com o evento ABDH Digital 2020, não é? Que aí nós construímos ao longo da pandemia, pensando sobre esse tema, cenários da pandemia, vivências e aprendizados. Aqui sim, né, a grande geração de conteúdo, resposta, obviamente, de todas essas ações que foram feitas aí ao longo do nosso momento de pandemia. Então, a BDH Digital, que é da transformação digital, a BDH Digital 2020, que é essa que vai desde julho até outubro, ou seja, começa a partir da semana que vem, as lives semanais, todas dentro da plataforma já da BDH Digital, e o grande evento Digital 2020 lá em outubro, para que a gente possa ter um grande evento, assim como sempre temos com os nossos congressos presenciais. O seminário BDH Digital tem essa possibilidade, né, de criarmos ainda mais relevância e autoridade dentro desse mundo digital que precisa muito de reputação, que nós já temos, mas também de relevância, para que a gente possa alçar voos maiores, aí, não é? Nosso evento, e é isso aí que nós programamos, porque estava dentro, inclusive, daquela nossa programação do CBDH, que acontecia nessa data, lá em outubro. Então, nós decidimos que na data de 8 e 9, nós não sabemos ainda toda a configuração, a Cláudia montando um grupo, obviamente, para discutir isso tudo, vai ter agenda específica disso, mas, por enquanto, vamos chamar isso de Save the Date, né? Nos encontramos em outubro, na data de 8 e 9, né, com o Seminário ABDH Digital 2020, Cenários da Pandemia, Vivências e Aprendizados. Então, era isso, uma apresentação muito rápida também, para a gente não tomar o tempo da professora. Eu vou dar um stop aqui.
no meu compartilhamento, convidá-los a encamparem conosco esse processo continuado e inovador, né, da nossa associação, de engajamento digital e, obviamente, para nos encontrarmos em outubro num grande evento para mostrar toda a nossa relevância no meio digital, uma vez que nós já temos autoridade com o nosso conteúdo, com o nosso conhecimento, nosso propósito maior. Denise, querida, obrigado. Eu espero ter sido rápido e claro. Nos próximos dias, nós estaremos nas redes sociais divulgando maiores informações. Professora Clara, mais uma vez, obrigado pela gentileza. E eu tentei me controlar, eu falo muito, mas eu tinha colocado um counter aqui dizendo, pelo amor de Deus, em 10 minutos tu acaba. Então, mais uma vez, obrigado. Tenhamos uma belíssima noite de conhecimento. Obrigado. Obrigada, Emerson. Então, pessoal, eu vou só fazer um compartilhamento aqui só da apresentação da nossa regional, para que todo mundo conheça, né? E aí já passa a palavra para a Clara, a doutora Clara. Só um pouquinho. Aqui, né? Aqui. Aqui. Bom. Agora estou sofrendo aqui para passar para frente. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou me perdida. Denise, já aparece a apresentação aqui para a gente. Tá? Então beleza, que não estou vendo, olha só. Mas aí, então tá, aí eu tenho que só passar para frente, porque eu não estou conseguindo isso, passar o slide. Ó, só um pouquinho, pessoal, acho que vai ficar meio... Aqui. Só um pouquinho, 5 minutinhos, como é que eu faço? Bom, aí fecho aqui. Vou ter que fazer manual. Bom, falar sobre a BDH, vocês estão vendo a minha página aí? Vamos ver se vai passar. Sim, beleza, gente. Passou. Falha técnica. É o problema da idade, da era. Bom, vocês já conhecem a BDH, vou passar, porque praticamente todo mundo aqui já está bem ciente do que nós somos e do que nós estamos nos tornando, né? Só vou apresentar a nossa regional, que a gente começou praticamente a existir em 2017, né? Começamos. E aí eu estou como coordenadora, como diretora regional, e apresentando, né, o Adriano, a Maria Tereza, a Márcia Rondon, a Ana Lenita e o Patrick Machado, que são da nossa equipe, e que nós estamos nesse período todo trabalhando em conjunto para compartilhar conhecimento e fazer, de repente, a BDH, de uma certa forma, abranger mais ainda a temporalidade e levar mais conteúdo para todo mundo. E nos colocamos à disposição para quem, de repente, quiser, né, nos auxiliar com sugestões ou, de repente, algumas ideias, estamos abertos aí para vocês, tá bom? E aí agora eu vou passar a palavra para a doutora Clara, né, que ela é médica de família do Hospital Einstein, né, coordenadora da... Agora me ajuda aí, Maria Tereza, pode falar, que eu acabei esquecendo o currículo da doutora Clara. Já que eu me apresento. Então a Clara se apresenta, legal, Clara. Mil desculpas, tá? Só porque lembrando da primeira frase. Fica à vontade, obrigada. Bom, meu nome é Clara, então eu sou médica de família e comunidade, eu sou preceptora da residência do Einstein de Medicina de Família e eu faço parte, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e sou coordenadora do ensino da parte do Grupo de Trabalho de Espiritualidade e Saúde. Eu acho que era isso que estava escrito. Bom, vou compartilhar então minha tela com vocês. Queria agradecer muito o convite da BDH e que eu possa acrescentar de alguma forma para que o trabalho de vocês seja sempre cresça mais iluminado. Bom, então só para quem talvez ainda não esteja muito habituado ao Zoom, aqui do lado onde aparecem as nossas carinhas, se tiver
essa fila de pessoas atrapalhando a visão do slide, dá para clicar ali em cima num quadradinho menor, e daí vai aparecer só quem estiver falando. Bom, então a nossa palestra é Espiritualidade de Pandemia e por que essa abordagem tem se tornado cada vez mais essencial. Pelo que eu vi que vocês responderam, acho que estamos em maioria em arquitetos mesmo. Eu vou contar um pouquinho como a gente faz essa abordagem, por que ela é importante e como ela funciona dentro da medicina. E daí eu queria depois que a gente tentasse pensar nisso um pouco, como a gente pode trazer isso para dentro da arquitetura, assim, em especial para a arquitetura hospitalar. Bom, então, pensando nos porquês, né, dessa abordagem estar cada vez mais importante, o primeiro porquê são as evidências. Então, a gente tem bastante pesquisa, a pesquisa na espiritualidade e a saúde tem crescido muito nos últimos anos, e a maior parte delas é em relação à saúde mental. Então, a gente vê que as pessoas que se consideram mais espirituais ou mais religiosas, elas têm um nível menor de depressão, de tentativa de suicídio, de uso e abuso de substâncias, de delinquências, de estresse e de ansiedade. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que se consideram mais espirituais ou religiosas, elas também têm um aumento, né, uma taxa maior de remissão das doenças psiquiátricas, elas referem maior taxas de bem-estar, de autoestima, de esperança, de felicidade e de otimismo. Mas a gente também tem já evidências relacionadas não à parte de saúde mental. Então, esse foi um artigo que avaliou várias intervenções que já tinham comprovações de atuar na mortalidade. E o que eles viram é que as pessoas que se consideravam mais espirituais, elas tinham uma redução da mortalidade de 18% comparado com as pessoas que não se consideravam religiosas ou espiritualizadas. Então, uma redução bastante importante da mortalidade geral. E daí, nesse estudo, o que eles fizeram foi comparar, então, com essas outras intervenções que a gente já sabe que diminuem a mortalidade, como, por exemplo, fazer atividade física, parar de fumar, fazer mamografia, o rastreamento, comer frutas e verduras, o airbag, por exemplo, e alguns medicamentos, como o AS, as estatinas, que são os remédios para o colesterol, e o próprio controle do colesterol. E o que eles viram, comparando com essas intervenções, é que a abordagem, a espiritualidade dos pacientes, ela era mais eficaz em diminuir a mortalidade do que 60% das outras intervenções. Então, só para a gente ter uma noção, ela era semelhante ao consumo de frutas e verduras e era muito mais forte que as estatinas e o controle dos colesteróis. A gente também tem algumas evidências de que pessoas com maior espiritualidade, elas têm uma progressão mais lenta do Alzheimer, elas têm um menor risco cardiovascular, uma melhor qualidade de vida e uma menor pressão arterial. Né? Ainda não se tem muitos estudos de quando a gente... pessoas que não tinham muita assim, espiritualidade, que a gente de alguma forma aborda e elas melhoram, então a gente ainda não sabe se isso de fato depois resulta numa em melhoras clínicas. Assim. A gente tem mais associações de pessoas que já são se consideram espirituais, assim, né, espiritualizadas, e daí com os melhores desfechos de saúde. A gente imagina que seja porque a gente já viu que essas pessoas elas têm um menor nível de alguns hormônios que estão associados ao estresse, como o cortisol, a proteína C, fibrinogênio e a questão da pressão arterial, e também porque elas têm algumas coisas da imunidade que parece que são melhores. Então, por exemplo, os pacientes com HIV, eles têm um nível maior de CD4, que é a nossa célula da imunidade que cai nos pacientes com HIV. E eles também têm um maior controle autonômico, que seria mais ou menos o controle do nosso sistema nervoso, assim. E também são pessoas que, em geral, cuidam mais da saúde, têm hábitos de vida mais saudáveis e aderem melhor às campanhas de prevenção, de rastreamento. Então, isso tudo pode estar relacionado a esses melhores desfechos de saúde. Bom, então assim, agora a gente já sabendo que a gente tem bastante evidência de que isso tem uma associação com uma melhor saúde. O segundo motivo, porque isso tem se tornado cada vez mais essencial, é porque os pacientes desejam, de fato, essa abordagem.
Então, a gente tem, por exemplo, se você perguntar para os pacientes, essa foi uma pesquisa feita aqui em São Paulo, o quanto, se eles gostariam que os médicos deles conversassem com eles sobre as suas crenças, sobre sua espiritualidade ou suas crenças. 87% dos pacientes respondem que sim, que eles gostariam dessa abordagem. Mas quando a gente vai e pergunta se eles de fato já receberam, só 8,2% falou que o médico já tinha conversado disso com eles. Então, a gente vê que tem uma diferença bem grande do tanto que os pacientes desejam e do tanto que eles recebem essa abordagem. E essa diferença, ela se mostrou em várias pesquisas feitas em vários locais do mundo. Então, a gente vê aqui que, em geral, tem pelo menos uns 70% dos pacientes que desejam, mas só uns 10, 15% que recebem essa abordagem. E aqui no Brasil, a gente tem uma população que é considerada muito religiosa, né? Então, 95% da população declara que eles têm uma religião e 83% considera ela muito importante na sua vida, que explica um pouco esses 87% que desejam essa abordagem, né? A gente tem, por exemplo, quase 40% das pessoas que frequentam pelo menos uma vez por semana um serviço religioso. Bom, e daí por que então, né, nós médicos profissionais de saúde não estamos fazendo essa abordagem, né? Quando a gente pergunta, a maioria das pessoas responde que é uma questão de tempo, mas logo em seguida vem a falta de treinamento, de conhecimento e também o medo de impor a própria religião ou de ofender o paciente. Mas a gente tem alguns treinamentos, e aqui eu vou passar algumas coisas de como a gente pode fazer isso de uma forma que não seja ofensiva e que o paciente realmente deseje. Mas o que é essa espiritualidade que a gente está falando, né? Aí eu queria convidar vocês a me ajudar a ver o que a gente está pensando e definindo como espiritualidade nesse momento. Então, eu queria que vocês entrassem. Quem tem iPhone, eu acho que é só apontar a câmera para o QR Code, mas senão eu vou mandar aqui no chat também. Ai, meu Deus, isso aí. Eu vou mandar aqui no chat o link. Eu acho que eu só vou parar para compartilhar um segundo. Prontinho, já está aí no... Clara, agora, por gentileza, se puder voltar a projeção da tela para ficar exibindo o QR Code, que eu vou colocar aqui no chat outras vezes o link, caso alguém tenha mais dificuldade. Perfeito, que eu me perdi aqui, calma, me achei de novo. Foi? Sim, agora sim. Tá. Deixa eu só... Então, eu me perdi aqui nas páginas. 2 segundos, gente. Vocês estão vendo a minha página sem ser no... Isso, está no QR Code aí da... Acho que agora... Isso, agora foi. Desculpa. Vai me dando um okzinho assim quem tiver conseguido para eu ter noção. Oh, meu Deus, tem alguém escrevendo aqui. Acho que alguém escreveu aqui na tela. Pessoal, só instruindo, acessem esse link, tá, que foi mandado no chat, ou acessem o QR Code, e aí vai aparecer ali para vocês preencherem rapidamente, para a gente formar aí um conjunto de palavras para a palestrante dar seguimento, ok? Vamos ver se eu vou abrir aqui. Todo mundo conseguiu pegar o QR Code já? Algumas pessoas já responderam ok aqui no chat, tá? Tá claro. Tá. Então,
já temos alguns resultados aí, provavelmente. Então, já está crescendo aqui. Bom, então as palavras estão chegando, eu vou falando aqui o que está ficando maior, que foram as coisas que tiveram mais votos. Mas a gente tem, então, fé, esperança, amor, paz, vida, conexão, propósito, energia, tranquilidade, sentido, autoconhecimento, Deus. Vou fazer um printzinho aqui e daí eu vou passar para a gente trazer as outras definições. Pode ser? Bom, então vamos agora voltar. Então chegamos. Deixa eu só apagar esse escritinho que ficou aqui. Pronto. Então, a nossa definição, a gente viu que apareceu alguns sentimentos, né? Como paz, amor, algumas virtudes, como fé, esperança. E daí eu queria compartilhar com vocês a definição dos estudiosos do tema. Então, esse daqui é o Koenig, ele é o maior pesquisador de espiritualidade do mundo no momento. E como ele é um pesquisador, a definição dele é mais restrita assim, para a pesquisa, né? Então, ele coloca como essa busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida e ao sentido da vida. E essas relações e as relações com o sagrado e com o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de uma religião. Então, ele traz essa questão da busca por sentido e relação com o transcendente. Quando a gente vai para as outras definições, como, por exemplo, da Puchalski, que já é uma médica clínica que trabalha com cuidados paliativos, que são os cuidados perto do fim da vida, ela já traz que são aspectos da humanidade, que se refere como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito, e como eles experimentam a sua conexão. E daí ela amplia não só com o transcendente, mas também com o momento, com si mesmo, com os outros, com a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado. E daí só a terceira definição, porque eu vou mostrar que vocês vão ver que espiritualidade não tem um consenso, né? Que cada definição é um pouquinho diferente. E essa daqui eu acho que talvez seja a mais ampla de todas, é de uma médica de família americana. E ela traz que a espiritualidade é uma porção complexa e multidimensional da experiência humana e que ela tem aspectos tanto cognitivos quanto emocionais e comportamentais. E que também está relacionado a esse significado, a essa conexão, a esse conforto e a paz, e que isso pode ser buscado na religião, mas também na música, na arte, na natureza, e também em valores pessoais ou científicos. E daí, se a gente compara com a nossa nuvem, a gente vê que tem várias palavras que vieram semelhantes a essa, né? Então, a gente teve lá paz, a gente teve conexão, a gente teve Deus, que remete a essa questão da religião ou do transcendente, a gente teve amor, que pode ser considerado uma parte da parte emocional da espiritualidade. Então, que acho que é uma dimensão que todos nós, de fato, temos e experienciamos, assim. E a diferença de religião, que é bem importante, que é um sistema de crenças e de práticas rituais que são designados para a gente facilitar o acesso ao sagrado ou ao transcendente. Então, é como um sistema organizado para eu acessar esse Deus ou essa força maior. E religiosidade é o quanto eu me considero ou sigo uma prática ou uma religião. Bom, então a gente abordou lá o primeiro porque que eram as evidências, né? O segundo que era o desejo dos pacientes e agora a questão da teoria da complexidade. Então a gente vê que quando a gente está atendendo um paciente com coronavírus agora, a gente em geral está lá preocupado se aquilo é ou não é coronavírus, se ele está saturando bem, como está o oxigênio no sangue dele, se ele está com falta de ar, como está a frequência respiratória, se ele tem algum fator de risco. Mas quando a gente olha para isso, a gente está vendo só a ponta do iceberg. Porque por embaixo disso tudo, pode ter um medo de morrer, uma culpa por ter ou não ter saído de casa,
pode ter uma violência que se agravou depois do isolamento social, podem ter questões financeiras, de desemprego, pode ter solidão no meio do isolamento. E pode ter, então, muita coisa por baixo que a gente não está conseguindo ver se a gente olha só para cima. Então, é preciso que a gente tenha essa coragem de colocar a cabeça, né, embaixo da água e observar tudo que tem ali por baixo. E hoje em dia a gente já considera que as pessoas elas têm uma integralidade, né? Que nós somos seres biopsíquicos, sócio-espirituais e ambientais, né? Então, que todas essas dimensões elas estão interrelacionadas, né? Não tem uma hora que uma começa e que a outra acaba, elas estão o tempo todo influenciando uma com a outra, né? Eu converso muito com meus pacientes assim, né? Quando a gente está lá adolescente, a gente vê a pessoa que a gente gosta, o coração acelera, né? Isso é emoção, mas o coração acelerando é físico, né? Então, tudo está muito relacionado. E daí nisso, pensando nisso, a Cicely Saunders, que foi uma assistente social, enfermeira e médica, ela trouxe esse conceito de dor total, que a nossa dor, ela tem vários componentes, né? E que da mesma forma que a gente tem dor física e que a gente tem dor emocional e dor social, a gente também tem uma dor espiritual. E que todas essas dores são igualmente importantes e que a gente tem que aprender a tratar de todas elas. E daí, a definição de sofrimento espiritual é um estado de sofrimento que está relacionado a não ter capacidade ou estar com uma capacidade prejudicada de experimentar esse significado da vida e de fazer essas conexões, seja comigo, seja com outro, seja com Deus ou com um poder maior. E daí, pensando nisso tudo, então, né, se eu sei que esse sofrimento existe, né, e que agora na pandemia ele está mais aflorado, como que eu posso falar sobre isso, né, como eu posso abordar isso com os pacientes? A gente tem vários instrumentos já hoje em dia, mais de 25, para guiar a gente nessa abordagem. Eu vou trazer 2 aqui, eu vou passar um pouco assim por cima, que acho que a maioria daqui são arquitetos, assim, mas só para a gente conhecer eles, eu posso mandar depois para quem tiver interesse. Então, a ideia desses questionários é que a gente não vai usar eles como um questionário mesmo, fazer pergunta por pergunta, mas que a gente inclua essas perguntas no meio da nossa conversa, do nosso atendimento. Então, esse daqui é o questionário HOPE. Ele vai começar perguntando o que são as fontes de esperança, o que são as fontes de força daquele paciente, o que ele se apega nos tempos difíceis. Aí depois vai passar para a religião organizada, se ele faz parte de alguma comunidade ou não, se essa comunidade ajuda ele. Daí vai para a parte espiritual ou prática. Então, se ele tem alguma crença que é independente da religião, que aspectos aquilo ajuda ou não ajuda aquela religião a lidar com os problemas. E se tem algum efeito no tratamento, né? Então, se ficar doente, por exemplo, afetou fazer coisas que te ajudavam espiritualmente? Ou tem alguma coisa que você quer que a gente leve em consideração no seu tratamento? O outro questionário muito usado, talvez acho que até um pouco mais famoso, que o HOPE ou FICA. Eles são bem parecidos, assim, ela começa também perguntando sobre essa questão da fé, perguntando se o paciente tem alguma crença. Se o paciente, por exemplo, não é religioso, se ele não acredita em Deus, a gente também pode fazer a abordagem da espiritualidade, porque a dimensão espiritual, ela independe de uma religião. Ela é uma dimensão que todos nós temos. Então, eu posso perguntar, por exemplo, o que dá significado na vida dele, o que dá sentido. Posso perguntar se alguma vez as crenças deles ajudaram a lidar com estresse ou algum problema de saúde. Daí também vai para a parte da comunidade religiosa, né? Então, se tem alguma comunidade que ele faz parte, que dá apoio. Se não tem, se tem algum grupo de pessoas que ele realmente ama e que são importantes para ele. E a ação no tratamento, né? Se tem alguma coisa que a gente precisa saber que é importante para esse paciente. E daí, nesse sentido, tem uma coisa que é muito importante também da gente prestar atenção, que é um conceito que chama coping religioso espiritual. Todas aquelas pesquisas que a gente mostrou da espiritualidade estar associada ao melhor desfecho de saúde, elas estão relacionadas a um coping positivo. Então, o coping é como a gente usa a nossa espiritualidade ou a nossa religião para lidar com um evento estressante da vida. Então, por exemplo, se no momento agora de pandemia, eu considero que isso é uma oportunidade de eu estar mais em contato comigo mesma, que é uma oportunidade de eu fortalecer a minha fé, eu estou fazendo um coping religioso positivo, eu estou utilizando a minha religião para me ajudar a lidar
com esse momento de uma forma mais fácil. Se, pelo contrário, eu, por exemplo, começo a me questionar se Deus me abandonou, se isso é um castigo de Deus, ou então se eu falo assim, eu não vou usar máscara não, porque Deus está me protegendo, eu estou usando a minha religião de uma forma que está me atrapalhando nesse evento estressante. E daí, esse coping religioso, quando ele é negativo, ele tem pior desfecho na saúde. Então, é importante que a gente perceba se o paciente está fazendo algum movimento nesse sentido para a gente tentar reenquadrar isso, para ele usar a crença dele de uma forma que o ajude. E se o paciente tem um coping religioso positivo, a gente vai estimular ele a usar aquilo melhor e mais, assim, né? E daí, eu queria convidar vocês para um roleplay, para vocês virem aqui para o meu consultório e a gente fazer uma consulta. Então, eu vou chamar o seu Antônio. O seu Antônio é um paciente de 62 anos. Eu estou lá na UBS, né? Que é onde eu trabalho, numa unidade básica de saúde, um posto de saúde. E ele pegou uma vaga do dia. Ele já foi triado lá na frente, ele não tem nenhum sintoma respiratório. Então, eu vou pedir um minutinho para vocês, para chamar o seu Antônio aqui, para eu me arrumar. Bom, vocês estão preparados aí? Seu Antônio? Bom dia, seu Antônio. Pode entrar, por favor. Bom dia, doutora. Tudo bem? Eu tô, seu Antônio. E o senhor? Doutora, hoje eu vim aqui porque eu tô precisando só de um calmante mesmo, sabe? De um calmante, seu Antônio? Um calmante, doutora. E você pode me contar um pouquinho melhor? O que você acha que você está precisando desse calmante? Doutora, eu sempre fui muito ansioso, né? A senhora sabe. Mas agora eu não consigo nem dormir. De noite eu tô cansado, doutora. Às vezes eu fico esperando, cansado, mas eu deito, o sono não vem. E de dia, doutora, às vezes eu sinto meu coração disparar, ou chega até a faltar ar. E aí estamos na pandemia, né? Eu já vim com medo de ter o corona. Você sabe, doutora, né? Eu tenho diabetes, tenho pressão alta, né? Não sou mais menino. E se eu pegar um negócio desse e não voltar? Aí eu não sei o que fazer, não. E assim, eu sempre fui muito ativo, doutora. Trabalhei minha vida toda. Estou agora há 2 meses em casa de que eu perdi o emprego. Hoje, como é que faz? O que eu fico sem entender, doutora, sendo bem sincero para você, é por que Deus está deixando isso acontecer? Doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu trabalhei minha vida inteira como na igreja, indo toda vez ajudando com tudo que eu podia. Mas parece que Deus esqueceu. Parece que Deus esqueceu todo mundo que está lá. Muita coisa acontecendo, né, seu Antônio? Muitas mudanças, né? Doutora. Eu estou vendo que teve a questão do emprego, eu sinto muito pelo seu emprego. E isso acabou ficando mais tempo em casa, sem contar todo esse medo da pandemia, né, do que pode acontecer com a gente. Fico pensando, seu Antônio, que nesses momentos difíceis, é importante a gente pensar o que dá força pra gente, sabe? Lembrar que o que já te ajudou das outras vezes? Que essa não deve ser a primeira situação difícil que você está passando, né? Das outras vezes, o que te deu força? Aí, doutora, já passei tanta coisa nessa vida, e se eu contar aqui para a senhora... Mas, eu vou dizer para você que eu acho que sempre foi Deus, né? Deus que me ajudou o tempo todo. E como que você sentia essa conexão com Deus? Doutora, eu sou católico, né? Você sabe, lá na igreja, na missa. Quando eu estava lá na missa, doutora, é um negócio que eu não sei nem explicar para você direito. Mas era como se eu sentisse Deus ali comigo. Eu não sei nem falar direito, não, mas é isso, é Deus ali comigo. Entendi. E agora não está conseguindo ir na missa, né, seu Antônio? Não, como é que vai desse jeito? E você sente essa conexão com Deus quando você faz oração em casa também? Assim, né? Não é igual, né? Não é igual estar na missa, não. Entendi.
E agora, esse momento, ele está pedindo criatividade da gente, né, seu Antônio? A gente está aprendendo a se conectar com as pessoas de outras formas, e acho que a gente está precisando aprender a se conectar, talvez, com Deus de outras formas também. Você acha que tem algum jeito que a gente pode fazer para você conseguir essa conexão maior com Deus, sem ser indo à igreja? Ô, doutora, a minha mulher falou lá que parece que nesses negócios aí de computador, de internet, tem um povo que está fazendo missa lá, assim. Mas eu não sei mexer muito com isso, não, sabe? Vou até ver com o meu menino mais novo, mas parece que tem um negócio desse aí. Nossa, achei uma ótima ideia, seu Antônio. Talvez trazer a missa para dentro de casa, né? Vou falar com ele. E me conta uma coisa. Você falou que sente que Deus talvez esteja te abandonando, que você sempre foi muito ativo, né? Sim. Eu fiquei pensando que quando a gente olha para trás na nossa vida, acho que é nos momentos mais difíceis que a gente consegue crescer, assim, né? Sim. E eu fico pensando assim, agora que é um momento difícil, será que a gente consegue pensar que talvez Deus esteja permitindo que você aprenda uma coisa nova para que você possa crescer? Parece que é fé, né, doutora? É Fé? fé e aquele negócio, né? Botar o problema na mão de Deus. Né? Que eu não vou resolver essa situação. Então, é botar o problema na mão dele e ver se como é que resolve, aí se resolve. Esse é um aprendizado que a gente precisa mesmo, né? A gente saber, a gente fazer o que a gente pode fazer, né? E tem coisas que a gente tem que saber, às vezes, esperar, né? Acho que é isso, doutora. E me conta que agora você sempre me falava que você não tinha tempo para nada. Agora parece que você está tendo tempo. Como você gostaria de usar esse tempo que você está tendo? Doutora, você sempre falou, né? Essas coisas, né? E eu sempre falei para você que não dava por causa do trabalho. Agora que eu estou em casa, né? Acho que dá para pensar alguma coisa assim, mas sem sair de casa não sei como é que faz. Mas você sabe que pela internet também tem algumas aulas de atividade física que dá para você ir seguindo o professor, assim? Hoje não sabia não no computador? Não, vamos saber. Vou falar com a minha menina lá para ver se ela me ajuda. Acho que vai ser bom tanto para diabetes, para pressão alta, como para ansiedade também. E daí me conta, seu Antônio, sobre o calmante, depois de a gente ter conversado. Como você está se sentindo? Que eu vejo que tinha muito a ver com esse medo da pandemia, né? Doutora, vamos fazer assim? Eu vou ver esse negócio da missa e do exercício no computador com meus meninos. Só se piorar, depois eu volto para ver calmante, mas hoje não vai precisar, não. Então tá bom. Tô vendo que você foi se acalmando mesmo durante a consulta. Tá certo? Tá certo. Obrigada, viu, seu Antônio? Eu que agradeço, se precisar, então eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tenha um bom dia. Bom, vamos lá. Estreando com vocês que ser pré-marido de médica de família não é uma missão fácil, né? Como vocês puderam ver. Então, eu quis trazer uma abordagem da espiritualidade, assim, bem simples, que é bem o nosso dia a dia, assim, né? A gente vai vendo, tem, às vezes, aquela abordagem que você olha e fala assim, nossa, essa foi uma abordagem maravilhosa, consegui resolver tudo. Mas o seu Antônio, nosso paciente, é assim, arroz com feijão, né? E agora, na pandemia, é o que tem acontecido muito. Então, dá para ver que foi uma consulta aqui rapidinho, mas que a gente conseguiu abordar essa questão negativo, né? Que ele estava ali sentindo já um pouco abandonado por Deus, que a gente conseguiu ajudar ele a reencontrar essa força que ele tinha, que já tinha ajudado ele em outros. Fico o tempo todo em casa, não tem nada para fazer, então, tipo, o tempo que eu sentia falta, agora eu posso aproveitar com outras coisas. Então, foi uma amostrinha, assim, do que a gente pode fazer. E daí, o que ela não é, essa abordagem da espiritualidade? Então, ela não é uma prescrição religiosa. Eu não vou sair daqui e falar assim, olha, então agora o senhor sai, faça oração 3 vezes por dia, vai em tal e tal lugar, né? Ela não é isso, é trazer o que o paciente traz dele, né? Se ele falar que a oração é muito importante, eu posso até combinar. Quantas vezes você acha que o senhor seria bom fazer oração todo dia? Você quer fazer mais de uma vez por dia, né? Mas isso tem que ser uma coisa que o paciente traga, né, dele. Então, a gente não vai forçar nenhum assunto, não vai discutir crença, não vou discutir se a minha é melhor ou é pior do paciente. E também não é um momento da gente fazer um aconselhamento espiritual profundo. Se o paciente tiver uma crise existencial muito grande, da mesma forma que a gente encaminha para os especialistas, né, em todas as áreas, a gente também tem os capelães, os líderes espirituais para lidar com isso.
Outra forma de abordar a espiritualidade pode ser através, às vezes, de um desenho. Então, às vezes eu falo para os pacientes pensar que a gente é como se fosse uma mesa, né? Que tem quatro pernas e que essas pernas são nossos apoios, né? E que se uma perna está um pouco mais bamba, a nossa mesa também fica um pouco mais instável, né? E se uma perna cai, fica difícil a gente ficar em pé. Então, pensar como é que a gente pode, se a gente fosse uma mesa, né? Quem seriam nossos pés? Então, esse aqui foi um desenho que um paciente fez, né? Ele tinha colocado um primo, ele mesmo, a irmã e a namorada. Era um menino de 16 anos e ele tinha sonho de virar jogador de futebol e tinha acabado de ser rejeitado num dessas peneiras grandes, assim, ele estava bem, assim, sem saber o que fazer. E daí foi muito interessante, porque isso às vezes a gente usa como um recurso, assim, entrega no fim da consulta para ele trazer na próxima, sabe? Se não dá tempo da gente conversar, né? E daí ele tinha trazido isso. Daí passou uns 6 meses, ele voltou e trouxe um outro desenho, sem eu ter pedido. Daí ele falou assim, eu refiz a minha mesa. Daí eu falei, o que você fez? Ele falou assim, agora eu fiz assim. Daí eu falei, Daí ele falou assim, porque eu percebi que a minha irmã mudou para não sei onde, eu briguei com meu primo, a minha namorada continua me ajudando, mas eu entendi que eu precisava encontrar força dentro de mim. E que se eu desenhar a mesa assim, ela fica mais estável. Então, geralmente, não é a abordagem que a gente faz. Geralmente, a gente tenta fortalecer as pernas. Mas ele encontrou uma conexão tão forte com ele, né? E conseguiu encontrar essa paz, esse caminho. Então, às vezes, é interessante, porque foi 6 meses depois e eu não tinha pedido esse segundo desenho. Outra forma de abordar a espiritualidade pode ser nos grupos, né? Então, esse daqui foi um grupo que eu coordenei por 1 ano e meio e ele era focado nessa abordagem da espiritualidade. Então, esse daqui foi um grupo que a gente fez, eu contei uma historinha, assim, de que a ostra, para ela fazer uma pérola, ela precisa ter sido ferida, né? Ela precisa ter entrado um grão de areia ali. E da mesma forma, a gente, para fazer as pérolas da nossa vida, talvez elas venham através da ferida que a gente tem aqui cobrindo de amor até transformar ela numa pérola, numa competência. Então, a ideia era a gente contar uma ferida que a gente tinha passado e daí contar que competência, que força que a gente desenvolveu naquele momento. Eu acho que talvez essa tenha sido uma das vivências espirituais assim mais profundas que eu tive, porque essas mulheres contaram experiências de muitas dores, de muitas violências de todos os tipos, assim, e muitas não conseguiam ver nenhuma força que elas tinham desenvolvido nesse processo. E daí, eu percebendo isso, pedi para a gente fazer mais uma vez, era com aquele esquema que você joga o barbante, sabe? Eu falei assim, então a gente vai fazer mais uma rodada e a gente vai jogar para alguma história que tocou a gente e a gente vai contar o que a gente escutou de competência que essa pessoa fez. E essas mulheres, elas começaram a levantar assim, e delas jogavam barbante e contavam assim com muita força e muita fé. Nossa, mas você foi incrível, você tem uma fé que emociona a gente, você é uma mulher de muito amor. E daí, assim, foi realmente uma vivência muito bonita, assim, da gente reenquadrar e dar um sentido para aquele sofrimento, né? Para a gente mudar, então, um pouco e ajudar a encontrar um sentido naquilo tudo. A gente também fez grupos, por exemplo, na natureza, entendendo o que a natureza pode ensinar para a gente, como a gente pode se conectar com ela, que também é uma das formas da gente se conectar com nosso sagrado. A arte também, então esse foi um dia que a gente trabalhou aquela história de que a borboleta precisa ficar no casulo para ir fortalecendo as asas, se a gente cortar o casulo, a asa fica pequenininha, né, ela não consegue voar, então que a gente também precisava às vezes se fortalecer. E daí a gente fez uns origamis e foi muito legal, assim, porque faziam muitos anos que essas pessoas não mexiam com nada, assim, artístico e daí pediram para levar papel para fazer com os filhos. E daí, por coincidência, anteontem, uma das pessoas que estava nesse grupo me mandou uma mensagem no WhatsApp com uma foto do que eu tinha feito para ela, escrito, olha sua mensagem todos os dias. Então, assim, são formas da gente ir ressignificando esses momentos difíceis, assim, que tantas pessoas vivem constantemente. Esse outro, não sei se vai rolar, mas foi um dia que a gente trouxe a música como forma de acessar a nossa espiritualidade. Então, todo mundo trouxe uma música que usava nos momentos que queria se sentir conectada, que sentia que precisava de mais força. A maioria das músicas tinham sido músicas religiosas, mas essa aqui tinha sido a minha. Vou mostrar só para vocês darem uma olhadinha. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz.
Então, a gente pode usar todos os recursos, né, da arte, da conversa, da conexão para abordar a espiritualidade. Bom, e tendo o quarto porquê do que isso tem, por que isso tem se tornado mais importante, é o próprio profissional de saúde, né? Então, a gente sabe que esse momento de encontro com o outro é um momento que traz à tona tudo que a gente é também. E quando a gente está querendo conversar com o outro sobre buscar o sentido e o significado, é importante que a gente também esteja traçando esse caminho de pensar qual é o sentido e o significado da nossa vida, né? Como a gente tem lidado com os momentos. E perguntar quem a gente se torna diante daquele paciente, né? Porque muitas vezes a gente quer ser assim, o médico simpático, acolhedor, né? Amoroso, mas às vezes no meio da consulta a gente descobre que tem um lado de criança birrenta dentro da gente, né? Que não gostaria de ser daquele jeito, ou a gente descobre preconceitos que a gente tem e não sabia. Ou às vezes a dor do outro ressoa muito profundamente dentro da nossa própria dor e fica difícil diferenciar o que é meu e o que é do outro. E pensando no coronavírus, isso acontece muito, né? Porque antes da doença era do outro e agora a doença ela pode ser de qualquer um de nós, né? Ela tem o mesmo risco para mim, às vezes até maior, né, para o profissional de saúde do que para a população. Então, como eu lido com esses pacientes nesse momento vai estar falando muito de quem eu sou, de como eu lido com a própria finitude da vida, né? Como eu enxergo o significado da vida, como eu lido com a morte. E é importante que a gente esteja fazendo esse processo de se conhecer verdadeiramente para a gente estar preparado para acolher o outro. Quando a gente já está se conhecendo melhor, a gente se abre melhor para conhecer o outro com mais coragem. Daí tem essa tirinha da Mafalda que eu acho uma gracinha, que ela lê no livro. Conhece-te a ti mesmo. Ela fala, bom conselho, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. E eu acho que às vezes a gente se sente meio assim, meio Mafalda, sem querer fazer turismo dentro da gente, né? Mas que quando a gente tem essa coragem, é muito bom a gente poder fazer as pazes com a gente mesmo, a gente conseguir acolher as nossas emoções, por mais que elas não sejam emoções que a gente acha que são bonitas ou que são gostosas de sentir. E se libertar de culpas e se perdoar e poder escolher um novo caminho. Então, assim, é muito importante que os próprios profissionais de saúde, aqui acho que não os profissionais de saúde, mas todos nós, né, a gente tenha práticas de autocuidado espiritual. Essas práticas podem ser práticas meditativas, por exemplo, podem ser práticas religiosas, podem ser práticas como, por exemplo, a yoga, esse objetivo da gente se sentir como um todo. E é muito interessante, assim, porque eu já tinha falado várias vezes, mas eu não tinha praticado tanto yoga. E daí agora, na pandemia, eu comecei, e daí eu estava esses dias fazendo uma prática que era para se conectar com as raízes, né? E daí, numa determinada postura, a professora falou assim, sinta agora as suas raízes, né? Daí eu senti, assim, a energia dos meus pais. Daí eu falei assim, mas essa é a minha raiz também física, né? E a minha raiz espiritual, né? E daí eu me senti conectada com uma força muito maior, assim. Então, são exemplos de como vivências corporais também podem trazer essa experiência espiritual para a gente. A oração também, que talvez seja uma das mais utilizadas, e o contato com a natureza, né, que talvez agora não possa ser numa caminhada, mas talvez cuidando de uma plantinha dentro de casa, de um animal. E também pelo próprio autoconhecimento, para a gente ir se conhecendo. E daí a gente tem alguns artigos mostrando, né, como a espiritualidade do profissional de saúde, ele impacta pessoal e profissionalmente. Então, o que a gente vê? Que as pessoas que se consideravam mais espirituais, mais espiritualizadas, elas, em geral, tinham mais coragem e mais intenção de abordar isso com os pacientes. E, ao fazer isso, elas se abriam mais para essa abordagem integral. Estar do lado do paciente nessa descoberta dele era uma forma que nutria a própria espiritualidade dela. Então, que isso era um ciclo, assim, que à medida que eu ia fazendo mais, eu me sentia mais nutrida para conseguir fazer mais ainda. Que são espirituais para mim dentro do meu trabalho. Então, quando o meu trabalho está relacionado com o meu sentido de vida, com o que eu acredito, isso diminui a minha chance de burnout e aumenta muito a minha satisfação no trabalho. E daí o quinto porquê
é a pandemia. Então, a gente pode imaginar que durante a pandemia, tudo isso, todo esse sofrimento espiritual se intensificou muito, né? Na parte cognitiva, então, muitas questões de por que está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo agora, onde está Deus nesse momento. Na parte emocional da abordagem espiritual mesmo, sentimentos de solidão, de abandono, de falta de paz interior, né, dificuldade talvez comportamentais de acessar as coisas que me ajudavam a ter mais a me tranquilizar. Então eu não posso mais ir na igreja como seu Antônio, ou não posso mais fazer a aula de yoga que eu fazia, né? Então isso tudo tem se intensificado agora, e daí é importante que a gente consiga abordar com o paciente e trazer isso de formas que ele possa fazer. Então, alguns benefícios que a gente pode ter com o paciente por exemplo, ajudar ele a encontrar um propósito no meio disso tudo, se sentir de alguma forma mais amparado, mais consolado, permitir que ele fortaleça as conexões que são importantes para ele, que ele acesse as redes de apoio. E daí, quem sabe também, né, diminuir a depressão e a ansiedade agora nesse momento de alguma forma uma forma de doença mais leve, né? A gente sabe que está associado com menores níveis inflamatórios, né? A própria espiritualidade. Então, talvez a gente tenha até aí algum benefício nesse sentido. E para o próprio profissional de saúde também. Então, quando eu vejo a minha profissão como um propósito divino, por exemplo, isso está associado a um menor burnout. A gente tem visto muitas de saúde fazendo orações junto. Pessoalmente, lá na nossa unidade de saúde, a gente começou a fazer oração depois que a pandemia começou, e vários profissionais. A gente vê também que é um momento em que a equipe muitas vezes acaba se unindo nesse cuidado, querendo cuidar também dos próprios colegas, para diminuir os estresses, os burnouts e as depressões dos profissionais de saúde, que lidam com bastante sofrimento. E daí, o sexto porquê é o reunindo esforços. E daí eu queria que a ajuda aí dos arquitetos, vou trazer um pouquinho o que eu pensei. Pensando assim, como a gente pode criar um ambiente que permita que a gente se conecte, que o paciente e o profissional de saúde estejam conectados com a sua própria espiritualidade, né? Então, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu escutei essa história de um capelão. Ele estava contando que agora na pandemia ele foi na UTI, tá uma paciente, e a paciente perguntou: dona fulana, o que a senhora tem sentido mais falta, né? Ela falou: eu sinto muita falta de beijar o sol. E daí ele falou assim: eu fiquei muito feliz porque essa era uma UTI que tinha umas janelas bem grandes, assim, né? Então eu fui abrir a janela, e daí quando eu abri a janela o sol entrou. E daí o sol entrou e tocou assim na perna dela. Daí eu falei: o sol também me disse que estava com saudade de você, ele veio aqui te dar um beijo. E daí aquilo foi extremamente emocionante, assim, para a paciente. E daí eu lembrei dessa história, eu falei assim: eu vou colocar lá na apresentação. E eu imaginei uma janela assim, bem grandona, com uma mata atrás, o sol entrando. Aí eu pedi para ele me mandar a foto da janela da UTI, e daí ele me mandou essa foto aqui. Aí a hora que eu olhei, eu falei: gente, mas essa janelinha... Daí eu falei assim, daí ele falou assim: mas essa janela significou o sol inteiro para aquele dia, né? Mas eu fiquei pensando que realmente uma janela, às vezes, tão pequena, pode ser considerada uma janela, a UTI das janelas grandes, né? Mas que talvez não precisasse ser assim, né? Que a gente podia ter ambientes que propiciem mais que a gente se conecte com as coisas que nos dão força, né? Já que é um momento de tanta vulnerabilidade, a doença, como eu posso permitir que esse ambiente me conecte com tudo isso que me nutre, né? E daí eu queria trazer para vocês, esse daqui é um projeto do primeiro hospice do mundo, que é o Hospice St. Christopher, na Inglaterra, e quem criou ele foi a Cicely Saunders, que foi aquela lá que criou o conceito da dor total. Então ela escreveu assim, que seja qual for o tipo de espaço, é através desse envolvimento e dessa combinação desses espaços particulares que seu status muda. São transformadas de meras áreas físicas em lugares dotados de significado e sentido. E eu achei que isso podia ser uma boa definição de espiritualidade na arquitetura, a gente dotar os espaços de significado e de sentido. E o projeto dela
ela falava assim que ela queria que a arquitetura dissesse para a pessoa que ela era bem-vinda naquele espaço e que ela era bem-vinda de onde ela viesse e que como ela fosse, ela ia ser tratada daquela forma, que ali eles não tinham nenhuma expectativa de mudar quem ela era, mas de acolher aquela pessoa. E daí essas daqui são as fotos que eu consegui da época. Então, era um espaço que tinha muita luz, né, que tinha várias aberturas e que o hospice é um local intermediário, né, entre uma casa e um hospital, assim, para pacientes que já estão em fim de vida. Então, que ela queria que tivesse o acolhimento de uma casa, mas que também tivesse essa abertura, mas que também tivesse privacidade. E daí fica o meu convite para a gente que os hospitais, né, os locais de saúde, em geral, são ambientes que têm muita dor. Mas que será que tem alguma forma da gente fazer esse ambiente mais humanizador, né? Um ambiente que humanize essa dor, que acolha essa dor e que acolhendo e humanizando talvez também amenize essa dor. Então, fica esse convite para vocês. E queria terminar com essa frase da Nandarádya, que é: ao contrário de outras áreas da medicina, muitas questões espirituais não têm respostas. Portanto, muitas vezes é na apreciação das perguntas e não na provisão de respostas que a cura ocorre. Acho que é isso. Fico à disposição para perguntas. Queria que vocês me contassem também, assim, como vocês veem essa parte da espiritualidade dentro do ambiente de vocês, assim, como isso tem sido. Obrigada. Denise, o seu áudio só acho que está fechado, tá? Ah, ok. Nossa, que palestra incrível, doutora Clara. Acho que você arrumou um monte de fã. Pelo menos a gente colocou, olhando aqui pelo chat, acho que todo mundo vai querer fazer uma consulta com você. Mas achei muito interessante sua abordagem. Achei, assim, eu acho que, apesar de nós sermos arquitetos, em grande maioria aqui engenheiros, eu acho que tudo que você falou se aplica no nosso dia a dia, na nossa profissão. Nossa, foi muito esclarecedora. Adorei a teoria da mesa, principalmente a resposta do seu paciente depois. Achei muito legal. E visualizar, aliás, né, o videozinho também, a maneira como você colocou, achei muito importante a gente se colocar, né, visualizar como que acontece no dia a dia. Até o Patrick colocou que foi uma representação muito fiel do que realmente acontece, né, quando o paciente vai até a UBS, né, e a gente tem visto muito mesmo essa questão das pessoas estarem com crise de ansiedade achando que é Covid, né? Eu mesmo já tive vários, que achando, meu Deus, será que é só ver uma notícia e você já fica achando que tem sintoma, que pode ser, né? A gente vai fazer perguntas. Beatriz, Débora, alguém anotou as perguntas para ver se a gente já pode estar lendo aqui? A gente tem uma única pergunta, por enquanto. Na pergunta. Veio da... Clara, nós temos uma pergunta que é da Vitória, que ela pergunta se essa abordagem, essa terapia elimina a quantidade de remédios que as pessoas tomam, é isso? Uhum. Principalmente as alopatas. Principalmente as medicações alopatas. Olha, o que eu vejo é assim, a ideia, as duas coisas, elas podem andar em paralelo, né? Então, a gente vai ter pacientes que da mesma forma que tem uma questão espiritual, também tem as questões físicas e emocionais. Então, pode ser que elas caminhem juntas. Mas, muitas vezes, assim, na prática, eu vejo que, por exemplo, o caso do doutor Antônio, do seu Antônio, ele é muito comum, assim. Tem um paciente que vem pedindo um remédio e que a gente conversando, estimulando ele a buscar as coisas que trazem força para ele, aquele remédio para de ser tão necessário naquele momento, né? Já teve casos parecidos com esse que eu atendi, mas que a pessoa realmente, assim, mesmo depois da abordagem, ela não conseguiu se acalmar, às vezes, nem no consultório, e que os medicamentos vão ser necessários, né? Mas que muitas vezes eu vejo, assim, que de fato a gente acaba conseguindo evitar alguns medicamentos, né? Muitas vezes o que acontece é que por falta de tempo, ou às vezes por
não sei, por falta de habilidade, a gente acaba tratando muitas questões sociais, assim, com remédio, muitas questões que não são só físicas, né? Às vezes, né, eu trabalho com uma população muito vulnerável, assim, então, às vezes, são diversas coisas sociais, né? O desemprego, é a violência familiar, né? Isso tudo está combinando num sofrimento. Mas não é só o antidepressivo, ele não vai mudar a relação com o marido, ele não vai arranjar o emprego, né? Então, assim, que é importante que a gente... Mas se tiver um sofrimento, não tem problema eu oferecer um antidepressivo para essa pessoa, né? E ela tem, às vezes, critério. Mas que também é importante que eu cuide do resto, porque a dor, ela é total, né? A gente tem que ver todos esses nossas dimensões. Tem uma segunda pergunta, é do Alexandre Fernandes. Ele pergunta se essa abordagem, ela depende dos profissionais ou depende da administração do hospital, por exemplo. Uma coisa que pode acontecer independente ou não. Eu diria que ela depende mais dos profissionais mesmo, né? Mas, assim, o que a gente viu foi que, por muito tempo, assim, a medicina e a religião, elas andaram juntas por muito tempo e nos últimos séculos elas se distanciaram, né? E daí a gente tem, às vezes, um preconceito muito grande com essas questões religiosas. E daí a gente para de entender que a espiritualidade, ela está acima, além da religião, né? Ela é uma dimensão humana. Então, a maior parte dos médicos se sente desconfortáveis, eles não sabem como fazer isso. E daí, por não saber, acabam evitando. Então, eu vejo que o papel da instituição, dos hospitais, é promover, por exemplo, workshops que ensinem a fazer essa abordagem. Porque, assim, não tem... o que eu vejo, assim, a maioria das pessoas não sabe fazer, né? A gente até vê lá nas principais barreiras, falta de conhecimento, falta de treinamento são as principais coisas. Então, assim, se a gente consegue, como instituição, oferecer treinamento para os profissionais de saúde fazerem isso, isso abre um caminho muito maior para que eles estejam dispostos e consigam fazer. Não sei se eu respondi, Alexandra, ou se eu me embaralhei. Tá. Olha, também tem uma pergunta da Ana Paula Zaran sobre doenças autoimunes. Como que essa abordagem, ela poderia estar se relacionando nisso? Porque a gente, pelo menos assim, como leiga, a gente acha que as doenças autoimunes, de uma certa forma, já tem um fundo meio psicossomático, né? Ou não, estou enganada? Sim, eu acho assim, essa abordagem ela vai abordar qualquer problema de saúde, né? Eu penso assim que por exemplo, no caso de uma doença autoimune, eu acho que eu trabalharia muito essa questão do autoamor, assim, né? Eu acho que essa abordagem ela pode vir como isso, assim, né? Como eu posso, porque em geral as doenças autoimunes, as pessoas tendem a perceber uma associação, por exemplo, com momentos em que ficam mais estressadas, né? Em momentos mais difíceis de vida, elas tendem a ter uma piora clínica, né? E daí a gente pode usar a abordagem da espiritualidade para que ela saiba acessar aquilo que tranquiliza, que traz paz, que conecta ela com algo maior. E daí essa pessoa fazendo esse autocuidado espiritual, né? Então, por exemplo, a meditação, ela entra no autocuidado espiritual. A gente sabe que pessoas que têm práticas meditativas frequentemente, isso diminui muito, né? Várias doenças. Para depressão, por exemplo, tem eficácia em 2 semanas. E um antidepressivo ainda não tem eficácia em 2 semanas, né? Então, 30 dias. Então, assim, eu acho que essa abordagem, ela pode ajudar muito a pessoa a conseguir se manter mais em paz, a lidar com a doença de uma forma, por exemplo, trazer um sentido, um significado para a doença. Então, se eu penso que essa doença é uma doença difícil, mas que eu tenho algum aprendizado para tirar com ela, né? Então, se assim, o que eu posso aprender com isso, né? Como que eu posso me fortalecer através dessa doença, né? Porque a saúde hoje em dia, ela já tem uma definição que eu acho muito bonita, assim, que a saúde não é a ausência de doença, mas é a criatividade da gente lidar com essas constantes mudanças. Né? Então, assim, como eu estou o tempo todo lidando com as mudanças que estão acontecendo no meu corpo, né, com as doenças, e como eu vou lidando, a criatividade que eu tenho de lidando com tudo isso é o que significa saúde. É eu conseguir sair desse espaço de de que a doença é só física, né? Porque a gente tem pessoas que podem estar fisicamente muito doentes,
mas se sentindo plenas e se sentindo bem espiritualmente, né? Então, eu acho que dentro das doenças autoimunes, eu acho que o caminho seria isso, assim, buscar um sentido, um significado dentro daquilo e ajudar a pessoa a enxergar isso de uma forma assim que não seja só um castigo ou só uma coisa ruim, mas o que a gente pode tirar de proveitoso dessa experiência, que às vezes é bem doloroso. Temos mais perguntas. Posso só interromper rapidamente aqui, parte um pouquinho de cima do chat, né, no meio, quando houve a consulta com o seu Antônio ali, muita gente achando muito bacana, e aí teve um comentário aqui da Marise, né, falando que está se recuperando do Covid, né, então primeiro a gente já deseja de antemão melhoras aí para a colega, né, e ela cita a própria experiência dela aqui, de que está no 17º dia, ainda respira com dificuldade, mas que o que colocou ela para cima foi a questão de acreditar na melhora, com o apoio da família, dos médicos e dos profissionais. Então, só para constar aí, desejar melhoras para a colega aí que relatou que está, né, com Covid. E aí eu gostaria de furar um pouquinho a fila, né? Pode sim. Um pouquinho de privilégio também, né? Só furando um pouquinho a fila, claro, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está vendo muito a questão dos hospitais de campanha, né? E a gente sabe que é uma situação totalmente atípica e que monta-se uma estrutura de uma maneira muito rápida e que muito dificilmente as pessoas param para talvez pensar nesses aspectos, né? Queria que você relatasse um pouquinho se aí, principalmente em São Paulo, nos hospitais, se houve alguma abordagem nesse sentido, se você teve algum relato de que, mesmo nos hospitais de campanha, houve algum tipo de abordagem nesse sentido, né? De abordar mais a questão de espiritualidade também. Olha, eu não trabalhei nenhum dia em hospital de campanha. Eu imagino que tenha tido, mas eu acho que isso dependeu muito de médico para médico, assim. Eu acho que, por exemplo, eu não sei fazer uma consulta sem fazer a abordagem da espiritualidade da pessoa. Se a pessoa me conta coisas muito difíceis, eu não sei não perguntar o que dá força para ela, né? Então, isso já virou meio que intrínseco, assim, dentro da minha abordagem. E eu acho que para alguns médicos também. Então, eu imagino que sim, deve ter médicos que tenham feito, mas eu não sei de algum treinamento tipo sistematizado que ensinou os profissionais a trabalharem com isso. Eu acho que teria sido muito útil, mas desconheço. Eu posso fazer eu lembro de ter visto alguma coisa sobre os treinamentos que acontecem com as equipes de médicos de família, né? Eu acho que são as equipes que, de uma certa forma, são mais preparadas mesmo para fazer esse tipo de abordagem, porque como eles estão inseridos no ambiente, né, do paciente, como eles fazem essa parte, né, de ter a conexão entre a unidade de saúde e aquele paciente e a família, eu acho que eles conseguem ter esse tipo de visão um pouquinho melhor, né? Acho que até quando a gente começa a falar também sobre práticas integrativas, que também são outros recursos que eu acredito que possam estar auxiliando nessa abordagem. Tá certo? Eu estou falando besteira. O médico de família, ele é treinado para a gente fazer o que a gente chama de um método clínico centrado na pessoa, né? Então, muitas vezes a gente aprende na faculdade uma anamnese, né, que é a entrevista médica, focada na doença. Então, perguntar todas as coisas da doença, mas pouco de como aquela pessoa experiencia aquela doença, né? Então, eu ter diabetes é muito diferente da Dona Maria ter diabetes, né? Vai ter todo um significado de vida do que é diabetes, o que significa comer doce, né? Então, o médico de família já está um pouco mais treinado de fazer isso centrado na pessoa. Eu acho que daí talvez seja a maior diferença. Mas a abordagem, ela pode ser feita em qualquer ambiente, inclusive no ambiente hospitalar, inclusive na urgência, né? É lógico que, assim, se a pessoa está quase morrendo, você não vai naquela hora talvez perguntar coisas muito profundas para ela, né? Que você pode acabar piorando. Mas isso pode ser feito em diversos ambientes, não necessariamente só médico de família. A Sociedade de Medicina de Família, né, tem um grupo de trabalho com isso, mas a de psiquiatria tem também um muito grande. Eu vi que alguém perguntou aí, a psiquiatria também usa bastante essa abordagem. Ano passado, a Sociedade de Cardiologia também colocou a abordagem da espiritualidade nas diretrizes deles. Então, é uma coisa que tem crescido dentro das especialidades.
Essa sua resposta até vem a calhar com uma pergunta do, acho que Ronaldo Furuta, que é um médico fisiatra, né, que trabalha com pacientes de dor crônica. E aí ele também vê essa necessidade dos pacientes em conversar com a espiritualidade. E às vezes ele tem receio também de ser acusado, né, de estar falando sobre isso dentro do consultório. Então ele pergunta se você já teve algum problema nesse sentido e que as sociedades médicas, os conselhos de medicina falam sobre o assunto. Você já deu uma breve introdução na resposta, né? Então, a ideia para a gente não ter problemas é justamente a gente ficar centrado no paciente. Então, eu não vou trazer nada do que o paciente não está me trazendo. Então, se ele, por exemplo, traz que o que traz força para ele é Deus, ele está me abrindo uma porta de que ele tem uma relação com Deus. E daí eu posso explorar isso. Então, eu posso perguntar, como você se conecta com Deus? Como é a sua religião? Tem gente, como é o caso do seu Antônio, que vai ser uma religião mais que a gente chama extrínseca, né? É do lado de fora, é tipo, por exemplo, na igreja. Vai ter gente que vai ser uma coisa mais pessoal, intrínseca. Então, vai ser um momento de oração sozinho. Então, eu preciso entender como é que o paciente sente essa presença de Deus para ajudar ele. Agora, se eu perguntar o que te dá força e ele responder, é o meu cachorrinho, aí a gente vai entrar na história do cachorrinho. Como que o seu cachorrinho te dá força? Será que a gente tem outras, né? Como a gente pode usar isso para te ajudar mais em outros momentos? Então, se a gente for guiando com o que o paciente for trazendo, isso é muito raro de dar problema. Os pacientes, em geral, se sentem muito satisfeitos porque, como a gente vê, eles querem falar sobre isso, né? E eles sentem que a gente está ouvindo. Muitas vezes já aconteceu, que talvez hoje que seja, às vezes, mais, assim, desconfortável do paciente perguntar, então você também então é da igreja ou é dessa ou dessa religião, né? E daí, às vezes, a gente fica, assim, um pouco mais sem, às vezes, saber o que responder, dependendo de qual for a religião do paciente. Mas, assim, eu particularmente nunca tive problema com isso, apesar de fazer isso todo dia. Eu acho que o maior problema é se a gente fizer uma coisa não centrada no paciente. Então, se o paciente fala, eu não vou dar uma prescrição, você vai em tal e tal lugar e você faz assim, assim, assado a partir de agora. Né? A gente vai fazer o que ele, guiar ele para o que ele já traz de dentro dele, né? Então... E assim, para pacientes de dor crônica, por exemplo, os grupos, esse grupo tinha bastante, era assim, pessoas basicamente com sofrimentos que não fechavam critério para ansiedade ou para depressão, mas eram sofrimentos crônicos, assim, vidas muito difíceis e com muitas dores crônicas. E daí a gente fez esse grupo e é muito legal, assim, porque as pessoas tinham uma resposta muito boa. Muito interessante. Uma outra pergunta, acho que eu vou juntar duas perguntas, porque a Doris, né, a Vilas Boas, ela fez uma pergunta sobre a UBS que você trabalha, né? Deixa eu ver se eu consigo, como é que é esse ambiente que você trabalha. E a Laís, ela perguntou também como que você enxerga os espaços físicos das unidades do SUS, como a UBS que você trabalha, e como que a arquitetura poderia auxiliar na melhoria deles para se aplicar essa abordagem. Calma, como eu enxergo o quê? Não escutei. A unidade de saúde que você trabalha, a UBS, né? E como que você enxerga? Ela perguntou duas coisas. Como que é a sua unidade que você trabalha? Se de repente ela colabora, eu entendi assim a pergunta, com essa abordagem. E aí ela pergunta também sobre as unidades de saúde já assim, um conceito mais genérico, se a arquitetura poderia auxiliar, né, na melhoria deles para aplicar essa abordagem. Né? Não sei se você conseguiu entender, ou se eu me consegui explicar também. Né? Bom, a unidade que eu trabalho é uma UBS grande, são uma UBS com 10 equipes de saúde da família, né? Então, são 10 médicos, 10 enfermeiras, 20 auxiliares de enfermagem e 50 agentes de saúde. Então, uma UBS grande. A arquitetura dela, vocês achariam, acho que no mínimo, sofrível. Depois que eu escutei um pouquinho de arquitetura hospitalar, das coisas que eu vi, ela acho que não respeita quase nada. Assim. Então, acho que com certeza tem muita coisa assim que ajudaria. Então, por exemplo, foi muito interessante que eu mudei de sala há pouco tempo, e daí essa sala que eu tô, ela tem assim uma micro janela, aquelas janelas que são em cima, assim, que são 3, tipo, persiana, não sei como é que chama aquela janela. Mas é aquilo, e ela ainda tem isso-filme. Mas eu descobri que quando eu abri, eu conseguia ver, tipo, as árvores do lado de fora. E aquilo super me ajuda, assim. Eu adoro quando, tipo, eu olho pra frente e eu vejo, tipo, um pouquinho de árvore. Me ajuda a me conectar com alguma coisa que é maior que eu. Então, para mim, por exemplo, esse contato com a natureza é muito interessante, assim. Agora,
a UBS ela tem um estacionamento grande, tem bastante árvore assim em um dos lados do estacionamento. E daí por causa da pandemia, eu não tenho almoçado na copa, né? Eu comecei a almoçar lá fora no jardim. E eu amo esse cantinho, assim. Eu falo que é meu mini bosque. Deve ser tipo 5 árvores. Mas para mim significa tudo parar naquela hora do almoço e ter esse contato com a natureza. Então eu acho assim que principalmente essa questão da natureza, de quando a gente consegue trazer ela para dentro, assim, mais próximo, ajuda muito, assim, porque te ajuda a sair um pouco desse ambiente fechado, assim, né, que vai meio que quase sufocando a gente, assim, acho que quando você consegue olhar para fora e ver, né, tipo, espaço, assim, cria espaço internamente também. Então, isso é uma das coisas. Outra das coisas, eu acho que é, por exemplo, a questão de poder personalizar o ambiente. Muitos hospitais, né, não permitem essa personalização do ambiente. Isso eu acho às vezes triste, assim, porque você sente que não vai ficando com a sua cara, assim, né? Que o ambiente que você trabalha todo dia, ele é muito igual, assim. Então, eu sinto falta, por exemplo, de conseguir personalizar um pouco o ambiente. Eu não sei até que ponto. Eu vi que, acho que foi na aula da Tayana, eu acho, né? Que ela mostrou, acho que uns projetos, assim, que você podia, tipo, mudar e ficar de algumas formas. Eu achei aquilo muito legal, assim. Então, eu entendo, assim, que tem uma preocupação com a questão da vigilância, né? E da segurança, até com a questão própria das plantas. Mas eu também acho que a gente poderia ganhar muito, assim, trazendo a natureza mais para próximo. E até o próprio ambiente, né? Entrar a luz. Então, eu estava lendo, por exemplo, uma matéria sobre os ambientes ecumênicos, assim, que tem, por exemplo, sei lá, em aeroporto, né, essas coisas. E daí a reportagem falava, não sei se vocês vão achar que isso faz sentido, mas eu achei que fazia, que o ambiente tenta ser tanto não ter símbolo e não ter nada, que ele fica um lugar que também não te propicia ter uma conexão espiritual, assim. Geralmente é um lugar fechado, com uns negócios de madeira sem nada por cima, né, e que isso também não te conecta. Então, como eu posso, de repente, colocar luz, né, nesse ambiente? Não sei, pensaria nisso. É verdade. Temos muitas perguntas. Eu tenho uma aqui agora que é da Marta Albuquerque. Ela fala como que os profissionais de saúde em geral podem demonstrar empatia em relação aos pacientes, não podendo fazer contato físico e com todas as proteções, somente se contactando com o olhar. Aí é uma pergunta, acho que até você demonstrou, mas a gente fica à vontade para responder. É um desafio mesmo, assim, eu era bem beijoqueira com os pacientes, então cumprimentava todo mundo com um beijo, assim, daí tem esse desafio, assim. Então, eu acho que tem um outro desafio que a roupa é muito desconfortável também, então às vezes eu tenho... É difícil a gente manter toda a nossa conexão, assim, precisa acessar muito o nosso propósito de cuidar realmente, que às vezes cansa muito ficar com toda aquela parafernália, assim, né? Mas eu acho que é descobrir a potência que tem o nosso olhar, né? E toda a nossa movimentação, a nossa comunicação não verbal, né? Então, como eu coloco o meu braço, o lugar onde a minha cabeça está, né? O que eu consigo transmitir com o olhar, porque eu acho que o olhar é muito poderoso, né? E agora a gente está podendo descobrir isso, assim, né? Quando a gente não pode focar no resto, né? A gente descobre a potência dele. São muitos desafios, né? Nossa, mãe. Alguém mais? Assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que foi quase tudo. Deixa eu ver se eu não escapou nenhuma, né? Porque eu estou dando só uma revisadinha. Tem duas meninas. Peraí, deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta. Capelão é importante? Acredito no hospital. Olha, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente diminui talvez o tamanho da importância deles aqui no Brasil. A gente, até onde eu sei, a gente não tem uma formação específica de capelão aqui no Brasil. Isso é diferente fora, né? Então, fora, a pessoa para ser capelão, para ser considerada um líder espiritual, ela tem que receber um treinamento intensivo para isso.
E aqui acho que no Brasil é um treinamento que pode ser até online, se eu não me engano. Então, e a gente está falando de falar dessa dimensão, né? Que é o do sentido da vida, assim. Então, não sei, eu não gostaria que uma pessoa sem treinamento conversasse comigo sobre isso, assim, né? De abordar coisas tão profundas quando isso está uma questão muito séria. Então, eu acho que o capelão faz muita diferença, assim. Acho que ele é muito importante, porque a ideia é justamente essa, que todos os profissionais de saúde consigam abordar a espiritualidade. Mas da mesma forma que quando tiver uma questão, tipo um problema cardíaco muito grave, eu vou, mesmo sendo médico de família, eu vou acionar o cardiologista. Quando tiver uma dor espiritual muito intensa, eu também vou precisar acessar um líder espiritual. Então é que eu acho que eles são muito importantes. Mais algum? Não vi mais ninguém. Pode falar. Tem mais uma pergunta que eu não estou visualizando aqui. Acho que a Beatriz vai falar. Da Sônia Berger. Gostaria de saber se há experiências ou relatos sobre os animais de estimação nesse cuidado integral. Não entendi. Se tem experiência também com animal, é isso? Isso, se você tem experiência e algum relato sobre o cuidado integral com os animais de estimação nos hospitais, pelo que eu entendi, é isso. Olha, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência. Eu estava lendo, inclusive hoje, um artigo sobre biofilia, e não sei se vocês já ouviram falar disso. E cuidados paliativos, né? A ideia era tanto sobre o impacto das plantas como dos animais. E tem algumas histórias muito interessantes, assim, no livro, eu acho que é da Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma das fundadoras dos cuidados paliativos também. Ela conta que, eu acho que foi nesse livro, assim, que eles pegaram um lugar que era como se fosse um instituto de longa permanência, assim, um asilo para idosos, e eles soltaram vários animais lá. E, assim, a resposta dos idosos foi, tipo, eu não lembro agora direito, mas, assim, foi papagaio, acho que eram 100 papagaios, cachorro, foi, tipo, muitos animais, assim. E os idosos tiveram, tipo, uma resposta, assim, incrível, assim, que eles não estavam conseguindo há muito tempo. Então, tem, principalmente com cachorro, tem bastante pesquisa, assim, visita em hospital, com várias evidências de melhora. Mas eu, pessoalmente, não tenho nenhuma experiência. Eu tenho um pouquinho de medo de cachorro. Tem mais uma aqui. Faz diferença, foi da Ana Paula Zaran. Faz diferença a UTI humanizada das não humanizadas para o paciente e para a família do paciente? Eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente fala de humanização, eu penso assim que a UTI é um ambiente, é um momento muito delicado, né? Quando a gente precisa estar na UTI, tanto para o próprio paciente quanto para a família, né? Vou contar uma historinha de um amigo meu que é enfermeiro de UTI, e ele estava com uma paciente que estava internada por Covid, né? Estava entubada. Era uma senhorinha que acho que tinha 79 anos. E eles não estavam autorizando fazer videoconferência com a família para pacientes que tivessem entubados, só para os pacientes que não tivessem entubados. Mas era aniversário dessa senhorinha, e daí a filha implorava muito, ela falava, mas é aniversário da minha mãe, eu preciso conversar com ela, vai ser a última vez, provavelmente ela não vai melhorar. Ele falou, calma aí que eu vou dar um jeito. Daí ele foi, botou uma máscara na paciente para esconder o tubo e a sonda, colocou a sonda para dentro, então colocou a máscara para não dar para ver nada, pegou um papel, escreveu atrás da maca dela, parabéns fulana, desenhou um balãozinho e ligou para a família. E daí ligou e botou o celular. Então, assim, ele falou assim, só que eu botei máscara, porque você sabe que a gente está aqui na pandemia, né? Tipo, e daí a paciente não sabia que antes ela estava sem máscara, né? Mas ela viu a mãe, tipo, só de máscara, não viu os tubos, não viu nada. E daí ele deixou o celular lá, ela conversou com a mãe, né? Conseguiu se despedir, falou tudo que ela estava sentindo. A gente vê muito que nesses momentos tem até diferença da frequência cardíaca do paciente, mesmo que ele esteja, tipo, totalmente sedado, né? Então, acho que quando a gente traz isso para qualquer ambiente, né? Para a UTI, da atenção primária à UTI, isso sempre tem um impacto, né? Tanto para o paciente quanto para a família. É verdade. Eu tenho uma experiência até de UTI, né? Só que, assim, eu fiquei 5 dias numa UTI pós-cirurgia, e aí, como eu era a única consciente lá,
eu ficava observando todo o movimento, né? Tanto que eu decorei, assim, todos os plantões, os horários que a pessoa entrava, saía. Mas aí tinha aquele lado arquiteta que eu ficava vendo como é que o pessoal trabalhava. Aí eu via que a cadeira não era ergonômica, eu via que, de repente, à noite eles trabalhavam sem luz para poder fazer as anotações. Aí tinha uma série de coisas que a gente ia reparando e falava assim... E aí, olha, eu vou agradecer assim, publicamente assim, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, porque né, nessa oportunidade eu pude ver assim, o quanto que eles se doam e muitas vezes tiram assim do fundo do baú, sabe, lá no fundinho do âmago mesmo, energias para te dar consolo, para te dar, para fazer o trabalho deles, sabe, para seguir adiante. Às vezes até de uma forma muito intuitiva, talvez sem um treinamento de uma abordagem, mas muitas vezes pelo aprendizado da prática, de ter visto tanto sofrimento e tentar minorar isso, sabe? Então foi muito uma experiência assim bastante, para mim, bastante divisora de águas, né? Eu até uma vez brinquei com minha família, falava que eu escrevi um livro, 5 dias no TI que mudaram a minha vida. Mas porque eu era a única acordada, gente, não sei, de 20 pessoas, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Aí tem mais uma pergunta, que era sobre cuidados paliativos terapêuticos, né? Se essa abordagem é uma prática nesses cuidados paliativos. Acho que talvez os cuidados paliativos sejam a especialidade que tem isso mais assim dentro de si, assim, né? Porque o cuidados paliativos já surgiu enxergando a dor espiritual dentro da dor total, né? Então isso é muito mais abordado, assim, e no fim da vida isso vem muito mais à tona, né? Porque se a gente não pensou isso durante a vida, no fim da vida isso surge, né? Então, acho que para os cuidados paliativos isso vem ainda com mais intensidade, assim. E que você falou, assim, é muito interessante, assim, né? Porque tem alguns casos, alguns livros agora de médicos escrevendo das experiências deles como pacientes, né? E como a gente muda muitas coisas, assim, do ponto de vista quando a gente é paciente, né? É muito difícil. Eu vejo, assim, principalmente o pessoal da enfermagem, né? Que às vezes sai de um plantão e entra em outro, sai de um hospital e vai em outro. E de uma certa forma, assim, as dificuldades são imensas, né? Porque eles têm que abrir mão dos problemas pessoais deles, que estarem lá 100%, né, dedicados. A rotina de um CTI, assim, é bastante estressante. São praticamente, assim, eu acho que é 1 hora só, 24 horas com aquelas luzes acesas, né? Os barulhinhos que não param de tocar. Então, todas essas questões que a gente, eu pude viver na prática e ver o quanto que as pessoas realmente se estressam e dormem pouco, né? E ainda mais agora com uma série de processos, né, que eles têm que ficar anotando, né, passo a passo, por conta das questões de minimizar erros. Então, onde eu ficava, eu enxergava a tela do computador, eu vi eles ficarem escrevendo linha por linha, os horários, a questão das prescrições. Então, assim, foi um aprendizado. Eu não dormia quase nada, né? Mas eu vi, assim, o quanto que essas pessoas realmente são dignas de aplausos. A vocês, da classe médica e os profissionais de saúde em geral, enfermeiros, olha, é vocação mesmo, é amor pela profissão, de se doar ao próximo. Acho que essa importância de se conectar com o que faz sentido para a gente, né? Porque agora, por exemplo, mesmo na atenção primária, a gente ficou de 10 médicos com 5 afastados por Covid. Então, foram dias que a gente ficou, tipo, muito sobrecarregado, né? Porque a população continuava vindo da mesma forma, né? Então, a gente tem que realmente, sim, usar, acho que toda essa conexão, assim, do que faz sentido para mim, porque é muito comum no momento em que eu estou estressada eu não conseguir oferecer o melhor cuidado, né? Então eu preciso estar o tempo todo me nutrindo para eu conseguir de fato estar oferecendo o que é melhor, me percebendo, né? Tipo, agora talvez eu precise ir no banheiro porque eu preciso respirar 2 minutos, assim, né? Para conseguir se perceber e colocar. E você falou, né, que às vezes os médicos não tinham a técnica, né? Eu acho que a abordagem da espiritualidade ela traz a técnica, mas a gente nunca pode se perder na técnica, né? Porque a gente não pode esquecer o encontro humano que está acontecendo além da técnica, né? Que é o que é realmente assim curador, né? A técnica é só um instrumento, mas a conexão acho que promove, né? Essa Sim, e assim, cada um a sua maneira, né? Porque eu tive a oportunidade de conversar com enfermeiras que tinham crença em Nossa Senhora, né? Tinha outras que de repente já eram evangélicos. Então, assim,
cada um dentro da sua condição, da sua maneira. E aí, como você colocou na palestra, né? Reflete a maneira como a pessoa lida com as situações estressantes na vida, né? A crença e a abordagem que o próprio profissional tem para enfrentar os seus problemas, de uma certa forma, reflete na maneira como ele se coloca profissionalmente quando ele tem que fazer isso com o outro. E aí a gente aprende muito. Você colocou na questão quanto mais você dá para o outro, mais você se fortalece, né? E é uma prática constante, eu achei muito interessante. E isso eu acho que a gente aplica em qualquer situação, inclusive na nossa profissão, né? Com a nossa família. A gente, quando vai lidar com pessoas de mais idade também, idosos, que fica todo mundo muito estressado. Então, essa questão do acolhimento, eu acho que é uma coisa que vai virar realmente uma prática mais constante, né? Essa humanização do relacionamento. A gente lidar com isso em tudo, no trabalho, na família, né? Eu acho que... E começar a ver pela ótica do outro, não cobrar tanto do médico também, né? Que às vezes está lá na frente de combate, muitas vezes também tem todas as orientações, porque é uma coisa nova, aprendendo, né? Tentando descobrir como fazer, como atender, como melhorar, né? E a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que muito válido, eu acho que a sua palestra, parabéns, tá? Foi maravilhosa para mim, eu acho que todo mundo também, nós tivemos assim, uma grande 141 inscrições, mas uma média aí de 130 pessoas durante a palestra, então acho que prendeu bastante a atenção. Agradeço em nome da BDH-MS, da BDH, né, você ter se disponibilizado para nos dar essa lição, né, de vida, e vamos seguir em frente agora com mais esse conhecimento. E eu vou agradecer também aos que acabaram as perguntas, né, e agradecer a todos que estiveram presentes com essa palestra. Muito obrigada. Né? Perdoe a gente ter feito, às vezes, umas falhazinhas, mas a gente, como diz, estamos aprendendo, né? A gente está aqui para aprender e se aperfeiçoar, né? Vai melhorando com a prática. E aí esperamos você para o próximo evento, que vai acontecer na quarta-feira que vem, no novo formato, né? O encontro da BDH Digital. E você... deixa eu achar meu celular aqui, porque era para eu falar o nome. Vai ser, acho que com o professor Antônio Pedro, né? Isso. É a Regional da Bahia. É da Regional da Bahia. Pode falar, Iná, porque eu não achei o celular aqui para poder falar. Agora eu vou ter que pegar a colinha também. Então... Bom, mas vai ser com o professor Antônio Pedro, é imperdível, e vai falar alguma coisa bem infraestrutura. Estou tentando achar o título. Se alguém souber e quiser falar, fica à vontade. Estou tentando achar aqui, não acho, gente. Achou? Nada. Adaptações da infraestrutura de estabelecimentos de saúde à Covid-19, no dia 29 de julho, às 19 horas, desculpa, no nosso novo formato. Então, acompanhe as redes sociais, a gente vai instruir, né? A gente sabe que essa primeira semana vai ter um processinho de adaptação. A gente está à disposição para ajudar todo mundo nessa nossa nova etapa da transformação digital. Todos mais do que convidados, tá? Na nossa nova sala, agora própria. E vamos começar com a Bahia, que vai ser o nosso próximo anfitrião. Ok. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia, foi maravilhosa, muito inspiradora. Acho que todos nós aqui vamos sair assim com o espírito bem mais leve e muito motivados a fazer ambientes de saúde mais saudáveis e mais conectados com as pessoas. Muito bom. Eu que agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada. Espero que tenha sido bom. Foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi hoje. E aí vai ter o vídeo, foi gravado, né? E vai estar disponível no YouTube, né, Inara? Exatamente. Então tá, gente. A gente já vai baixar para o YouTube. Emerson, quer falar alguma coisa? Bem, acho que depois de tudo isso, eu fiz uma... Eu sou meio... eu vou anotando tudo, né? Ele psicografa. Eu psicografo a apresentação toda. É sensacional, professora Clara. Eu vi aí o relato da Doris, eu também tive problemas com o pai, essa coisa toda de como a gente precisa... E eu acho que tu estás falando exatamente o que nós sabemos e nós não entendemos ainda. Que muito mais do que curar é cuidar, né?
E se hoje o Toledo tivesse que reescrever um célebre livro dele, né, Ambientes Feitos para Curar, talvez ele tivesse que mudar, né? O Toledo tivesse que escrever Ambientes Feitos para Cuidar, né? Nós vivemos a era do cuidado e tu mostrasse outras formas de cuidar além do físico. Muito obrigado. Perfeito. Gente, obrigada. Bom, obrigada. Até a quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ninguém quer ir embora da palestra. Tô esperando. Fica aí para ver as carinhas. Fazer reunião separada agora. Aí, as carinhas todas. Vamos ver. Agora tá. Olha, Inácia, Selene, não tinha visto. Ai, gracinha. André. Mas foi ótima, né? Nós conseguimos prender, imagina, quase 2 horas de palestra e ficou todo mundo até o final. Não, foi muito maravilhoso. Bom mesmo. Obrigada. Foi ótimo. Né? Tô vendo meus colegas aí também. Beijo, meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a quarta-feira que vem. Então, e aí vou ter que parar de gravar. Isso. Gente, vou dar uma dica que eu vi aqui que alguém perguntou, que talvez seja também uma live interessante sobre música na arquitetura. Eu tive uma aula essa semana com uma musicoterapeuta, foi tão curioso. Eu posso parar de gravar, Inara? Eu estou esperando sim. aqui. Não, pode parar. Não vai cair, tá? Cobre a potência dele. São muitos desafios, né? Nossa, mãe. Alguém mais? Assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que foi quase tudo. Deixa eu ver se eu não escapou nenhuma, né? Porque eu estou dando só uma revisadinha. Tem 2 minutos. Peraí, deixa eu ver. Tem uma pergunta. Capelão é importante? Acredito no hospital. Olha, eu acho que é muito importante. Acho que a gente diminui, talvez, o tamanho da importância deles aqui no Brasil. A gente, até onde eu sei, a gente não tem uma formação específica de capelão aqui no Brasil. Isso é diferente fora, né? Então, fora, a pessoa, para ser capelão, para ser considerada um líder espiritual, ela tem que receber um treinamento intensivo para isso. E aqui acho que no Brasil é um treinamento que pode ser até online, se eu não me engano. Então, e a gente está falando de falar dessa dimensão, né? Que é o do sentido da vida, assim. Então, não sei, eu não gostaria que uma pessoa sem treinamento conversasse comigo sobre isso, assim, né? De abordar coisas tão profundas quando isso está uma questão muito séria. Então, eu acho que o capelão faz muita diferença, assim. Acho que ele é muito importante, porque a ideia é justamente essa, que todos os profissionais de saúde consigam abordar a espiritualidade. Mas da mesma forma que quando tiver uma questão, tipo um problema cardíaco muito grave, eu vou, mesmo sendo médico de família, eu vou acionar o cardiologista. Quando tiver uma dor espiritual muito intensa, eu também vou precisar acessar um líder espiritual. Então, eu acho que eles são muito importantes. Mais algum? Não vi mais ninguém. Pode falar. Tem mais uma pergunta que eu não estou visualizando aqui. Acho que a Beatriz vai falar. É da Sônia Berger. Gostaria de saber se há experiências ou relatos sobre os animais de estimação nesse cuidado integral. Não entendi. Se tem experiência também com animal, é isso? Isso, se você tem experiência e algum relato sobre o cuidado integral com os animais de estimação nos hospitais, pelo que eu entendi, é isso. Olha, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência. Eu estava lendo, inclusive hoje, um artigo sobre biofilia, e não sei se já ouviram falar disso. E cuidados paliativos, né? A ideia era tanto sobre o impacto das plantas como dos animais. E tem algumas histórias muito interessantes, assim, no livro... Eu acho que é da Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma das fundadoras dos cuidados paliativos também.
ela conta que, eu acho que foi nesse livro, assim, que eles pegaram um lugar que era como se fosse um instituto de longa permanência, assim, um asilo para idosos, e eles soltaram vários animais lá, e assim, a resposta dos idosos foi, tipo, eu não lembro agora direito, mas assim, foi papagaio, acho que eram 100 papagaios, cachorro, foi, tipo, muitos animais, assim, e os idosos tiveram, tipo, uma resposta, assim, incrível, assim, que eles não estavam conseguindo há muito tempo. Então, tem, principalmente com cachorro, tem bastante pesquisa, assim, visita em hospital, com várias evidências de melhora. Mas eu, pessoalmente, não tenho nenhuma experiência. Eu tenho um pouquinho de medo de cachorro. Tem mais uma aqui. Faz diferença, foi da Ana Paula Zaran. Faz diferença a UTI humanizada das não humanizadas para o paciente e para a família do paciente? Eu acho que faz toda a diferença, né, quando a gente fala de humanização. Eu penso assim que a UTI é um ambiente, é um momento muito delicado, né, quando a gente precisa estar na UTI, tanto para o próprio paciente quanto para a família, né. Vou contar uma historinha de um amigo meu que é enfermeiro de UTI, e ele estava com uma paciente que estava internada por Covid, né, estava entubada. Era uma senhorinha que acho que tinha 79 anos. E eles não estavam autorizando fazer videoconferência com a família para pacientes que tivessem entubados, só para os pacientes que não tivessem entubados. Mas era aniversário dessa senhorinha, e daí a filha implorava muito, ela falava, mas é aniversário da minha mãe, eu preciso conversar com ela, vai ser a última vez, provavelmente ela não vai melhorar. Eu falei, calma aí que eu vou dar um jeito. Daí ele foi, botou uma máscara na paciente para esconder o tubo e a sonda, colocou a sonda para dentro, então colocou a máscara para não dar para ver nada, pegou um papel, escreveu atrás da maca dela, parabéns fulana, desenhou um balãozinho e ligou para a família. E daí ligou e botou o celular. Então, assim, ele falou assim, ó, só que eu botei máscara, porque você sabe que a gente está aqui na pandemia, né, tipo... E daí a paciente não sabia que antes ela estava sem máscara, né, mas ela viu a mãe, tipo, só de máscara, não viu os tubos, não viu nada... e daí ele deixou o celular lá, ela conversou com a mãe, né, conseguiu se despedir, falou tudo que ela estava sentindo. A gente vê muito que nesses momentos tem até diferença da frequência cardíaca do paciente, mesmo que ele esteja, tipo, totalmente sedado, né? Então, acho que quando a gente traz isso para qualquer ambiente, né, para a UTI, da atenção primária à UTI, isso sempre tem um impacto, né? Tanto para o paciente quanto para a família. É verdade. Eu tenho uma experiência até de UTI, né? Só que, assim, eu fiquei 5 dias numa UTI pós-cirurgia, e aí, como eu era a única consciente lá, eu ficava observando todo o movimento, né? Tanto que eu decorei, assim, todos os plantões, os horários, que a pessoa entrava, saía. Mas aí tinha aquele lado arquiteta que eu ficava vendo como é que o pessoal trabalhava. Aí eu via que a cadeira não era ergonômica, eu via que, de repente, à noite eles trabalhavam sem luz para poder fazer as anotações. Aí tinha uma série de coisas que a gente ia reparando e falava assim... E aí, olha, eu vou agradecer, assim, publicamente, assim, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, porque... Né, nessa oportunidade eu pude ver assim, o quanto que eles se doam e muitas vezes tiram assim do fundo do baú, sabe, lá no fundinho do âmago mesmo, energias para te dar consolo, para fazer o trabalho deles, sabe, para seguir adiante, às vezes até de uma forma muito intuitiva, talvez sem um treinamento de uma abordagem, mas muitas vezes pelo aprendizado da prática, de ver tanto sofrimento e tentar minorar isso, sabe, então foi muito uma experiência assim, bastante, para mim, bastante divisora de águas, né? Eu até uma vez brinquei com minha família, falava que eu escrevi um livro, 5 dias no TI que mudaram a minha vida. Mas porque eu era a única acordada, gente, eu não sei, de 20 pessoas, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Aí tem mais uma pergunta, que era sobre cuidados paliativos terapêuticos, né? Se essa abordagem é uma prática nesses cuidados paliativos. Acho que talvez os cuidados paliativos sejam a especialidade que tem isso mais, assim, dentro de si, assim, né? Porque o cuidados paliativos já surgiu enxergando a dor espiritual dentro da dor total, né? Então, isso é muito mais abordado, assim, e no fim da vida isso vem muito mais à tona, né?
Porque se a gente não pensou isso durante a vida, no fim da vida isso surge, né? Então, acho que para os cuidados paliativos isso vem ainda com mais intensidade, assim. E que você falou, assim, é muito interessante, assim, né? Porque tem alguns casos, alguns livros agora de médicos escrevendo das experiências deles como pacientes, né? E como a gente muda muitas coisas, assim, do ponto de vista quando a gente é paciente, né? É muito difícil. Eu vejo, assim, principalmente o pessoal da enfermagem, né? Que às vezes sai de um plantão e entra em outro, sai de um hospital e vai em outro. E de uma certa forma, assim, as dificuldades são imensas, né? Porque eles têm que abrir mão dos problemas pessoais deles que estarem lá 100%, né, dedicados. A rotina de um CTI, assim, é bastante estressante, são praticamente, assim, eu acho que é 1 hora só, 24 horas com aquelas luzes acesas, né, os barulhinhos que não param de tocar, então todas essas questões que eu pude viver na prática e ver o quanto que as pessoas realmente se estressam e dormem pouco, né, e ainda mais agora com uma série de processos, né, que eles têm que ficar anotando, né, passo a passo, por conta das questões de minimizar erros. Então, onde eu ficava, eu enxergava a tela do computador, eu vi eles ficarem escrevendo linha por linha, os horários, a questão das prescrições. Então, assim, foi um aprendizado. Eu também não dormia quase nada, né? Mas eu vi, assim, o quanto que essas pessoas realmente são dignas de aplausos. A vocês, da classe médica e os profissionais de saúde em geral, enfermeiros, olha, é vocação mesmo, é amor pela profissão. Eu acho que essa importância de se conectar com o que faz sentido para a gente, né? Porque agora, por exemplo, mesmo na atenção primária, a gente ficou de 10 médicos com 5 afastados por Covid. Então, foram dias que a gente ficou, tipo, muito sobrecarregado, né? Porque a população continuava vindo da mesma forma, né? Então, a gente tem que realmente, sim, usar, acho que toda essa conexão, assim, do que faz sentido para mim, porque é muito comum no momento em que eu estou estressada, eu não conseguir oferecer o melhor cuidado, né? Então, eu preciso estar o tempo todo me nutrindo para eu conseguir, de fato, estar oferecendo o que é melhor. Me percebendo, né? Tipo, agora talvez eu precise ir no banheiro, porque eu preciso respirar 2 minutos, assim, né? Para conseguir se perceber e colocar. E você falou, né, que às vezes os médicos não tinham a técnica, né? Eu acho que a abordagem da espiritualidade, ela traz a técnica, mas a gente nunca pode se perder na técnica, né? Porque a gente não pode esquecer o encontro humano que está acontecendo além da técnica, né? Que é o que é realmente assim curador, né? A técnica é só um instrumento, mas a conexão acho que promove, né, essa cura. Sim, e assim, cada um à sua maneira, né? Porque eu tive a oportunidade de conversar com enfermeiras que tinham crença em Nossa Senhora, né? Tinha outras que de repente já eram evangélicos, então assim, cada um dentro da sua condição, da sua maneira, e aí, como você colocou na palestra, né, reflete a maneira como a pessoa lida com as situações estressantes na vida, né? A crença e a abordagem que o próprio profissional tem para enfrentar os seus problemas, de uma certa forma, reflete na maneira como ele se coloca profissionalmente quando ele tem que fazer isso com o outro. E aí a gente aprende muito, você colocou na questão quanto mais você dá para o outro, mais você se fortalece, né? E é uma prática constante, eu achei muito interessante. E isso eu acho que a gente aplica em qualquer situação, inclusive na nossa profissão, né? Com a nossa família. A gente, quando vai lidar com pessoas de mais idade também, idosos, que fica todo mundo muito estressado. Então, essa questão do acolhimento, eu acho que é uma coisa que vai virar realmente uma prática mais constante, né? Essa humanização do relacionamento. A gente lidar com isso em tudo, no trabalho, na família, né? Eu acho que... E começar a ver pela ótica do outro, não cobrar tanto do médico também, né? Que às vezes está lá na frente de combate, muitas vezes também tem todas as orientações, porque é uma coisa nova, aprendendo, né? Tentando descobrir como fazer, como atender, como melhorar, né? E a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que muito válido, eu acho que a sua palestra, parabéns, tá? Foi maravilhosa para mim, eu acho que todo mundo também, nós tivemos uma grande, 141 inscrições, mas uma média aí de 130 pessoas durante a palestra, então acho que prendeu bastante a atenção. Agradeço em nome da BDHMS, da BDH, né, você ter se disponibilizado para nos dar essa lição, né, de vida, e vamos seguir em frente agora com mais esse conhecimento. E eu vou agradecer também, acho que acabaram as perguntas, né,
E agradecer a todos que estiveram presentes com essa palestra. Muito obrigada. Né? Perdoe a gente ter feito, às vezes, umas falhazinhas, mas a gente, como diz, estamos aprendendo, né? A gente está aqui para aprender e se aperfeiçoar, né? Vai melhorando com a prática. E aí esperamos você para o próximo evento, que vai acontecer na quarta-feira que vem, no novo formato, né? O encontro da BDH Digital. E você... deixa eu achar meu celular aqui, porque era para eu falar o nome. Vai ser, acho que, com o professor Antônio Pedro, né? Isso. É a Regional da Bahia, com o professor Ele é da Regional Antônio da Bahia. Pode falar, Iná, porque eu não achei o celular aqui para poder falar. Agora eu vou ter que pegar a colinha também. Então... Bom, mas vai ser com o professor Antônio Pedro. É imperdível e vai falar alguma coisa sobre infraestrutura. Estou tentando achar o título. Se alguém souber e quiser falar, fica à vontade. Estou tentando achar que não acho, gente. Achou? Nada. Adaptações da infraestrutura de estabelecimentos de saúde à Covid-19, no dia 29 de julho, às 19 horas, desculpa, no nosso novo formato. Então, acompanhe as redes sociais, a gente vai instruir, né? A gente sabe que essa primeira semana vai ter um processinho de adaptação. A gente está à disposição para ajudar todo mundo nessa nossa nova etapa da transformação digital, todos mais do que convidados, tá? Na nossa nova sala, agora própria. E vamos começar com a Bahia, que vai ser o nosso próximo anfitrião. Ok. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia, foi maravilhosa, muito inspiradora. Acho que todos nós aqui vamos sair assim com o espírito bem mais leve e muito motivados a fazer ambientes de saúde mais saudáveis e mais conectados com as pessoas. Bom, eu que agradeço a todos. Muito obrigada. Espero que tenha sido bom. Ai, foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi hoje. E aí vai ter o vídeo, foi gravado, né? E vai estar disponível no YouTube, né, Inara? Exatamente. Então tá, gente. Já vai baixar para o YouTube. Emerson, quer falar alguma coisa? Sim, acho que depois de tudo isso, eu fiz eu sou meio... eu vou anotando tudo, né? Ele psicografa. Eu psicografo a apresentação toda. É sensacional, professora Clara. Eu vi aí o relato da Doris, eu também tive problemas com o pai, essa coisa toda de como a gente precisa... E eu acho que tu estás falando exatamente o que nós sabemos, e nós não entendemos ainda, que muito mais do que curar é cuidar, né? E se hoje o Toledo tivesse que reescrever um célebre livro dele, né, Ambientes Feitos para Curar, talvez ele tivesse que mudar, né? O Toledo tivesse que escrever Ambientes Feitos para Cuidar, né? Nós vivemos a era do cuidado e tu mostrasse outras formas de cuidar além do físico. Muito obrigado. Perfeito. Gente, obrigada. Bom, obrigada. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ninguém quer ir embora da palestra. Tô esperando. Fica aí para ver as carinhas. Fazer reunião separada agora. Aí, as carinhas todas, vamos gravar. Agora tá. Olha, Inácia, Selene, não tinha visto. Ai, gracinha. André. Mas foi ótimo, né? Nós conseguimos prender, imagina, quase 2 horas de palestra e ficou todo mundo até o final. Não, foi maravilhoso. Muito boa mesmo, obrigada. Foi ótimo. Né? Colegas aí também. Beijo, meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a quarta-feira que vem. Fechou, né? Então, e aí eu vou ter que parar de gravar. Isso.